Amortizar financiamento ou pagar parcela? Fala Baxters, cá estamos para mais um vídeo maravilhoso e este vídeo é para o nosso quadro que a gente dá realmente voz a vocês, por isso que ele chama Fala Baxter, para trazer as principais dúvidas para esclarecer para vocês. Então, se você tem esta dúvida sobre amortizar, que é o famoso pagar de trás para frente o contrato, economizar juros, aquela estratégia maravilhosa para pagar mais rápido no financiamento, ou você deve pagar suas próximas parcelas, fica nesse vídeo que a gente trouxe as principais para esclarecer de uma vez por todas. E aqui a gente não tem preguiça. Então fica já o nosso pedido aqui para você já seguir o canal. E por que no começo? Depois esquece, por mais que gosta do vídeo, compartilha, dá like. Galera, é muito difícil escalar um canal no YouTube e por isso que a gente pede a sua contribuição. Essa é a nossa maneira de entregar valor para a sociedade, compartilhando nossos anos de experiência, o nosso dia a dia da Baxt, todos os conteúdos, enfim, dá trabalho pra caramba, saibam disso. Então o que a gente pede só em troca é você seguir o canal para você estar antenado. Para quem tá chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar. E galerinha, redes sociais vizinhas, @gasparmota, @baxt.vc, para acompanhar o dia a dia, outros tipos de conteúdo, segue lá que tá sempre atualizado, e também o nosso grupo fechado do Telegram, que vamos ter um lançamento em breve para o WhatsApp, onde você participa do nosso ecossistema, temos produtos digitais, assessoria da Baxt em produtos de crédito, enfim, quer saber mais, você é só entrar no link. Para ter o acesso aí a credenciamento VIP dentro da Baxt, é só participar da comunidade. Bora pro vídeo. Vamos à primeira dúvida, primeiro comentário do @patofu. Complicada essa situação. Como pode fazer um pagamento, aqui ele fala da parcela, paguei um mês, exemplo, minha parcela de financiamento é R$3.000, e não abater no saldo devedor? O nome disso é escravidão monetária. Turminha, geralmente as pessoas que têm esse tipo de visão, como que é na prática? Eu vou contar porque são anos aqui de vivência. Geralmente eu paguei lá 2 anos do meu financiamento, minha parcela inicial é mais ou menos R$3.000. Qual que é a minha mentalidade? Poxa, eu já paguei aqui quase R$70.000 em prestações. E a pessoa fala, opa, eu peguei 300 mil, por exemplo, pô, 70 mil já deve ter baixado, deixa eu ver como é que tá a minha posição, deixa eu entrar no aplicativo, enfim. Só nesse momento a pessoa vai realmente entender qual que é o seu saldo. Aí quando chega lá, ela olha, meu Deus, eu paguei 70 mil, como assim minha dívida baixou só 5, 6 mil reais? Isso aqui tá tudo errado. Turminha, não está errado, porque quando você faz o financiamento, você escolhe um modelo de pagamento, ou seja, uma tabela para você amortizar. Tem a famosa saque e a price. Eu não vou entrar em detalhes, senão a gente ficaria só, daria um vídeo explicando isso, mas turminha, em qualquer uma das duas que você escolhe, uma parte do que você tá pagando é o que abate da dívida, o restante é o juros do banco, e geralmente o banco faz o quê? Coloca o máximo de juros no começo para deixar mais amortização para o final. Esse é o jogo do banco, né? Ganhar mais juros. Por isso que a amortização é sempre uma saída para você pagar sem juros diretamente do seu saldo, aí sim vai estar usando da melhor maneira o seu capital. O @Matias Barreto traz o seguinte: então, nesses 5,5 juros nominais vigentes do exemplo mostrado, a TR não está inclusa. Ele fez essa pergunta porque no vídeo a gente trouxe um exemplo real, é isso que a gente faz pelos nossos seguidores aqui, né? A gente trouxe um caso real de um cliente que contratou um financiamento da Caixa, uma taxa de 5,5. Aí ele perguntou, tá, mas porque ele tá olhando para a taxa ali, né? O custo é 5,5, tem a TR? Não, não tem, turma, porque a TR é um indexador, ele é variável e nenhum banco, nenhuma instituição vai colocar num contrato um dado que vai variar, até porque isso geraria uma baita de uma demanda. O que você consegue, como empresas como a gente, é projetar. Inclusive a gente tem um sistema de amortização e projeções, você pode colocar o que você acha, até porque também não tem como prever o futuro. Inclusive a TR, que é o indexador mais utilizado no financiamento imobiliário, turma, ele tem umas oscilações. Por exemplo, se a Selic, a taxa básica da economia, que a gente vê no Fantástico, taxa básica da economia, aquela coisa toda, estiver abaixo de 8,5, a TR é zero. Não tem correção. Então muitas pessoas até contrataram na época de Selic a 8, a 2%, né? Antigo governo, último governo. Poxa, nunca vi o seu contrato subir e tal, tava uma maravilha. E agora tem gente que tá pagando a parcela no outro mês, a parcela tá maior. Isso dá por conta que a TR acima de Selic 8,5, ela é positiva. Como a gente tá numa Selic aí quase 12%, devemos ter inclusive mais um aumento agora aí na próxima reunião, que é amanhã, do Copom, você já tem uma TR acumulada de quase 2% no ano, né? Em 12 meses. Então, isso não entra na conta quando a gente fala de juros, mas ele vai corrigir seu contrato e para o seu custo final, sim, ele vai considerar. Agora, uma muito boa, e essa aqui, muita gente tem essa dúvida, né? @Denisilva traz o seguinte: após assinar o contrato do meu financiamento, a funcionária, provavelmente gerente do banco, né, comentou que eu poderia amortizar depois de 5 anos o meu financiamento. Eu não quero esperar esse tempo todo para amortizar. Eu poderia amortizar antes de 5 anos? Por que essa dúvida aparece? Turma, geralmente, né, quando as pessoas fazem financiamento principalmente com a Caixa, caso você tenha pegado, né, se foi elegível, conseguiu ter o subsídio do governo, aquela parte que o governo ajuda para você dar uma entrada no financiamento, financiar um pouco menos, aí antes de 5 anos, caso você amortize, você vai pagar daquela amortização, sei lá, minha amortização é 1 ou 2% do meu financiamento. Uma parte realmente que vai abater ali da sua dívida, mas você vai pagar proporcionalmente esse 1 ou 2% devolvendo o subsídio, quanto ele também é proporcional ao seu financiamento. Então o que significa aqui? Você pode amortizar antes de 5 anos, mas saiba que uma parte do que você vai amortizar vai ter que devolver o subsídio para o governo, do que você já pagou.
pagou. Então, a dica é, se você não tem subsídio, galera, isso não é uma verdade, até porque existe essa dúvida sempre. Poxa, mas eu não peguei subsídio, as pessoas confundem. Será que é com a Caixa essa regra para quem tem subsídio? Não. Essa regra é só para quem teve subsídio. Se você pegou o financiamento com a Caixa e não teve subsídio, a partir do segundo mês você pode amortizar e você não tem nenhuma perda em relação a isso. Fechou? O @BaristaBet trouxe uma bem legal, né? Eu tenho um pouco mais de R$ 2.000 em FGTS e estou analisando utilizar este saldo para amortizar no prazo. Pergunta, vale a pena fazer isso agora? Provavelmente essa dúvida dele ocorre por quê? Porque, galera, o FGTS, você não pode usar ele, é um recurso travado. Só pode utilizar ele para amortizar um financiamento ou até mesmo, se você for mandado embora, perder seu emprego, você pode sacar ele para se manter e se recolocar no mercado de trabalho, ter aquela reserva de capital. Então presta atenção, o FGTS por si só, anualmente ele rende poupança mais TR. Hoje a TR, num acumulado, por exemplo, de quase 2%, deve cair para 1,5%, eu acredito, nos próximos 12 meses. Mas se a gente pensa uma média de 6% de correção de poupança mais 1,5%, dá uns 7,5%, por exemplo, 7%, vai depender aí a cada ano. Talvez a dúvida do barista Beto, deve ser Beto, né? É justamente o quê? Poxa, se eu tiver hoje um financiamento, né, por exemplo, de 5% ao ano, pô, se eu tenho um retorno aqui de 7%, será que vale a pena deixar o meu dinheiro rendendo? Aí nesse sentido realmente pode ser muito legal. Porém, se você tem um financiamento mais caro do que esse rendimento, vale a pena amortizar. Porém, galera, eu tenho certeza que deve ser muito parecida essa conta, Beto, e a minha dica vai para você o seguinte, não olha só por esse ângulo, por quê? Se fosse olhar um contra o outro, por mais que ficasse ligeiramente melhor o investimento, lembra que você amortizando esse capital, você vai economizar muito juros e pode ser inclusive muito superior porque você elimina no tempo. Então tem esse fator psicológico de pagar mais rápido, se livrar mais rápido da dívida, e quanto mais rápido você se livra da dívida, mais dinheiro sobra no seu bolso, você pode investir, ou seja, pode ter um fator muito mais interessante, mas acredito que foi por isso. O @Nilber Pereira trouxe uma dúvida muito show, galera, daria um vídeo inteiro sobre isso. Usar a FGTS como entrada ou para amortizar o financiamento? Nilber, se você comparasse ambos, vou dar um exemplo prático, tá? Você fosse comprar um imóvel de 360 mil, você poderia, por exemplo, financiar 300, você tem 60 mil de entrada. E vamos supor que você teria, além disso, 50 mil no seu FGTS. Qual que é a dúvida? Financia os 300 e depois usa esses 50 para amortizar, ou já pega o dou junto na entrada para financiar 250 em vez de 300. Se você comparasse financiar os 250 mil ou os 300 dando 50, você dando amortização ficaria mais barato. Inclusive, você diminuiria umas 100 prestações do seu financiamento, pagaria 200 mil a menos. Porém, você teria uma parcela maior, em torno de uns 600, 700 reais por mês. Se eu inverto a lógica, você der tudo de entrada, financiar 250 mil e com essa diferença da parcela, esses 600, 700 reais por mês, e usar para fazer amortizações, desta forma também já ficaria mais barato do que ao contrário. Então a dica é, se você puder financiar menos, dando mais entrada, é melhor porque você fica com uma parcela menor e pode sobrar mais recurso para você fazer novas amortizações. O @Paulo Viana trouxe uma interessantíssima pra gente. Queria saber, cada amortização, o preço das parcelas aumenta? Na verdade, era uma pergunta, né? Galerinha, o que acontece no final do dia? Quando eu escolho uma tabela de amortização, seja pela Price ou seja pela Saque, uma parte daquela parcela é amortização. A Price geralmente é menorzinho, vou dar um exemplo rápido. Se eu tivesse uma parcela de R$1.000, tá? E fosse na Price, seria um exemplo lá, R$50 de amortização, 950 de juros no começo. Se fosse a Saque, ela seria lá uns R$250 de amortização e 650, 750 de juros. Feito isso, então a Price amortiza muito menos, a Saque amortiza mais, mas também tem uma parcela consequente maior. Por que geralmente a parcela de financiamento aumenta, ou quando aumenta? Geralmente você vai financiar, você vai ter uma taxa mais uma correção, geralmente a TR. A TR é um índice que vai corrigir mensalmente o seu contrato. Então vamos supor que no mês eu tenha uma TR lá de 0,50. E neste mês, a correção para um financiamento, um exemplo de R$100.000, daria R$500. Então o que vai acontecer na Price? Se a minha amortização era R$50 esse mês, 500 de correção menos esses 50, aumenta R$450 para o meu saldo devedor, e em 300 e poucas parcelas aumenta R$2, R$3 a minha parcela. Por isso essa parcela aumenta, porque a correção do seu contrato foi maior do que você está batendo. Vamos supor agora na Saque, também aumentaria, mas aumentaria menos. Agora um outro cenário, vamos supor que eu tivesse uma correção nesse mês que acontece de 0,10, por exemplo, de TR. Daria R$100, não mais 500. Para a tabela Price, eu ainda teria um aumento de R$50 no saldo, então eu teria centavos na minha parcela. Já na minha tabela Saque, a minha amortização está sendo 250, se eu tive 50 de correção, opa, não, a minha dívida ainda baixa, a minha parcela não aumenta. Então, geralmente, a sua parcela aumenta por conta das correções do contrato. Como que você pode ver exatamente o que o banco te cobrou no último mês? No próximo, o banco não tem como prever. É você pedir um extrato consolidado da sua dívida, um extrato evolutivo de pagamentos. Cada banco chama de um jeito. Você fala, eu quero um extrato da minha dívida atualizado. Lá você vai conseguir ver exatamente a correção, quanto você pagou, para você controlar na íntegra o seu contrato. O @Jorge Cavalcante, na última, na verdade, um comentário com dúvida para corroborar com tudo que a gente conversou aqui. Ele comentou que ele fez um financiamento há uns 40 dias, 250 mil, em 120 vezes. A primeira parcela foi 3.300 aproximadamente, e ele pagou. E ele falou, pô, eu pedi as últimas 4 para adiantar pagamento, ou seja, fizeram a amortização, e ficou algo em torno de 1.300 cada parcela. Maravilhoso, né, galera? Então é só para
corroborar com tudo que a gente falou aqui, com certeza, sempre invariavelmente vai ser mais vantajoso você fazer a amortização do que você pagar as suas parcelas, ou seja, adiantar suas próximas parcelas, porque você vai estar pagando um baita de um juros para o banco. O que acontece é, quando vai servir realmente você pagar as próximas parcelas? Só se num eventual, né, uma causalidade, você, putz, eu vou perder um emprego, vou perder uma renda, e tipo, esse valor, para mim não ficar com as próximas parcelas, eu vou adiantar. É só nesses casos de emergência que vai te custar mais caro. O momento de emergência custa mais caro. Agora, se é uma grana que está sobrando, você quer ganhar, né, um dinheiro, deixando de pagar mais juros para o banco, a amortização invariavelmente sempre vai ser mais barata. Então, galera, não façam, não cometa esse erro por desinformação. Sempre amortize, isso vai te trazer uma economia sempre muito, mas muito vantajosa. Bom, turma, esperamos ter respondido todas as dúvidas para vocês nesse vídeo maravilhoso. E aí, mais uma vez reforçar, né? Tá vendo a importância de vocês contribuírem para nossa comunidade, deixarem as dúvidas de vocês. Quem sabe no próximo vídeo vai ser a sua dúvida que vai estar sendo respondida. E saiba que quando você deixa um comentário, não é só para você essa ajuda. Saiba que a sua dúvida pode ser de outra pessoa que vai estar lendo, vai ter acesso a essa informação. Então é isso que a gente gosta, né, galera? Uma comunidade, ela se retroalimenta, a gente está gerando valor. Então não deixem de comentar. Pode criticar, pode elogiar. A gente está aqui para isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Galerinha, fica sempre o convite para você acessar tanto os nossos produtos digitais como o Show Aluguel, que te ajuda do absoluto zero financiar e que é onde a gente responde tudo isso, tira todas essas dúvidas por apenas R$ 89. Aí um combo de pizza que você pode economizar dezenas de milhares de reais com as dicas certas e o principal, né? Não perder tempo, tempo é dinheiro, não passar raiva porque às vezes gera realmente transação de financiamento e o principal para quem quiser a nossa ajuda para ter a nossa expertise que a gente traz nos conteúdos através dos nossos assessores, fica também aqui um convite para você simular sem compromisso à vontade com a Bekt o seu financiamento imobiliário. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e venha ser Bekt você também.